de sorte, virei rico, e não quer saber mais de Deus, porque ele quer fazer outras coisas, aí ele começa a ir pra balada, aí ele começa a sair desse período. Então, ser pobre e não faltar nada tá ótimo. Aqui, ó, ou o perigo. Que nem eu falei, se o irmão quer te pegar lá fora, quer te bater, ele vai tentar mostrar com Deus, porque você estava fazendo sua parte, estava prestando atenção na palavra, e o irmão estava planejando para te pegar lá fora. Eu vou pegar ele na paulada, se ele for te pegar na paulada, ele vai prestar conta com Deus. Aqui, ó, e em todas essas situações, por tudo que nós passamos, temos a vitória completa. 99% de vitória, 50% de vitória sua e 50% do diabo, não, é 100%. Aleluia! Deus diz assim que não divide o trono dele com ninguém. E não vai, você não vai perder sua bênção. E em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Você tem a vitória completa porque Deus te ama. Porque se Deus não estivesse do seu lado, você não ia ter nada. É verdade. Pois eu tenho a certeza de que nada Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Se o anjo quer te tirar da presença de Deus, ele vai para o inferno. Porque Deus, você tá com Deus, não é com os anjos. Se o anjo vir trazer sua bênção, você ficar se ajoelhando, ô anjo, você anjo, você está adorando o anjo, você tem que adorar a Deus. Aqui, ó. Nem as autoridades, nem o Lula, nem o Geraldo Alckmin, nem o Papa, nem o Clinton, ninguém vai te tirar da presença de Deus. Se eles te matarem por você estar pregando a palavra de Deus, buscando Deus, você vai para o céu, porque você estava pregando, estava trazendo a palavra de Deus e eles não deixaram. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém, Senhor. Nem o inferno, nem o céu, ninguém pode se separar do amor de Deus, porque se Deus é por você, ninguém vai ser contra. Você não pode, que nem aqui, ó. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.